tu não tá sozinho comigo, né, mano? Aleluia. Eu pego, então. Não, e é gostoso porque eu pego o Isaías, né? Quando a mesa tá comendo a gente aqui, mas Deus livre, eu não preciso fazer nada, né? Eu fico só na carona. Ah, glória, aleluia. Mas hoje eu tenho carona, hoje eu tenho tudo aqui, glória a Deus, né? Irmão Guilherme, aleluia, pode acrescentar aí, né, na colocação do irmão Isaías, né? E é interessante essa colocação, Isaías, que e junto do irmão Reinaldo, que é o seguinte, a depressão, irmão Guilherme, ela foi sistematizada, mas ela ela não é a doença do século, né? Porque ela já existia há muito tempo. Ela só não era tecnicamente falada, né? Mas ela existia na questão da experiência humana. A depressão já existia lá, né? Na antiguidade. E hoje ela foi sistematizada pela psicologia, a ciência, entre aspas, né? Que, também tem contradições aí, né? Se ela é uma ciência de estudo, mas não é absoluta. Tem uma série de coisas. É vocês que estão aí, tá? Eu tô por vocês. Agora, veja bem, irmão, vai pra ti, tá? O senhor encara como depressão do século, né? Ou o irmão tem, assim, ela como... Não, irmão, eu acho que não é tanto quanto, etc e tal. Ela tem aparecido bem, né? E o irmão já pode aí também, irmão, entrar nessa questão aí, glória a Deus, né? Em caso de depressão, o crente procura a Bíblia. Eu vou fazer uma pergunta, não, se o irmão só responde a segunda e depois eu vou fazer uma coisa legal aqui, tá? Só a segunda, vai lá. É fato, irmão, que a depressão é a doença do século? Vai lá. Pois bem, irmão, segunda colocação que o irmão Reinaldo colocou aqui, os irmãos bem pontuaram, colocaram... Eu vejo que tu tá de olho no Reinaldo, hein? A gente tá aprendendo, né? Isso, irmão Isaías. Não, tu é um cara sábio, mano. Tu é um cara... Eu também, ó, eu fico só aqui nos irmãos, né? E fica aqui, ó. Vai lá, coisa boa. Vamos na fonte, né? Vamos na fonte dos irmãos aí. Eu vou junto na carona do irmão Reinaldo, do irmão Isaías aí, dos irmãos. Irmãos, eu acredito que... Né, é uma doença, como o irmão disse, ela foi sistematizada, na verdade, né, pela psicologia, pela medicina, dado nome e de repente vista com outros olhos, e vista de repente assim, com mais, como eu posso me expressar, com mais, assim... Mais intensidade, exatamente, assim, né? Chamou a atenção, se tornou uma doença que é tratável. Perfeito. Né? Antes não tinha essa questão, né? Mas vai lá. Isso. Pelo fato do grande número, né? De pessoas deprimidas, de pessoas com depressão, são várias, né? E a depressão, acredito que ela vem por oposição, frustração, por medo, por angústia, né? E isso são sentimentos que a gente está vivendo dia a dia na nossa sociedade, né? Vivendo dia a dia na nossa sociedade. Então eu acredito que ela tem se agravado e ela tem se tornado, sim, ao meu ponto de vista, sim, irmãos, bem simples, uma das doenças mais principais dos dias de hoje, do século dos dias de hoje, né? Porque a depressão ela vai desencadear numa série de sentimentos, né? Numa série de coisas, trazendo doenças psicossomáticas, depois trazendo doenças até para o próprio corpo, deixando o indivíduo como irmão... E irmão Guilherme, o suicídio dessas pessoas tem provado que não é qualquer coisa não, né? Perfeito. Até nós tínhamos um dado, eu ia trazer, mas acabei não trazendo, um dado muito importante, que 10% de toda a população do mundo sofre de depressão. 10%, eu falo, 10% de toda a população do mundo sofre de depressão. É bastante. Fora se nós não contabilizarmos aqueles estados de deprimido, apenas aqueles que passam, que conseguem vencer. Eu digo somente aqueles, né, irmão Isaías? Como o irmão disse, né? Chegando, como o irmão Elton bem colocou aqui, ao fim, às vezes, ao trágico suicídio. Ok. Olha só, sim ou não? Ó, respondem objetivamente. Eu não vou nem fazer intervalo, tá? A gente costuma fazer 3 intervalos, só vou fazer um intervalo, só vou ir para o intervalo para trocar a vinheta do meu patrocínio. Deus o livre! Deus o livre! O patrocínio tem que tocar. E ele tá ouvindo. Tá, aqui, ó, eu vou fazer a pergunta, os irmãos respondem, depois quando a gente voltar, os irmãos vão dar uma explicação, né, meio sucinto, infelizmente. Assim, ó, eu queria programar essa questão aqui para outras programações aí, mais para frente, pra gente melhorar, a gente só arruma um pouquinho mais a pergunta e trata a mesma causa. Eu sei que foi curto o espaço aí, mas vamos lá, ó. Vou começar pelo irmão Reinaldo. Reinaldo, objetivamente, tá? Sem explicação. Mas assim, ó, quando voltar o irmão vai explicar. Em caso de depressão, o crente, não o ímpio. O ímpio tem que procurar mesmo, né? Ele não procura nem a igreja, né? Vai ter que procurar alguma coisa, né? Em caso de depressão, o crente procura a Bíblia, né? Para sua cura, etc e tal.
Eu sei que é um pouco relativo, né? Mas vamos tentar ser mais objetivo. Procura a Bíblia ou a psicologia? Eu acho que ambos. Ambos, perfeito. Irmão Isaías, mesma pergunta. Em caso de depressão, o crente procura a Bíblia ou a psicologia? Absoluto relativo. Tá, ambos então. É meio relativo pra tudo. Vai lá. Irmão Guilherme, perdão. O crente, em caso de depressão, o crente procura a Bíblia ou a psicologia para sua cura, né? Eu preciso ser curado. O que eu faço? Ambos. O crente. Ambos? Ambos também, irmão. Não, para. Vocês combinaram tudo, tá? Eu vou pro intervalo e depois vocês vão me explicar esse negócio aí. Vambora, glória a Deus. É a programação Rema que tá no ar, gente. 102.9 FM. E daqui... Solução em segurança eletrônica para o seu comércio. Nesta noite, gente, irmão Isaías Fagundes, nosso visitante irmão Guilherme Nunes e nosso irmão Reinaldo Carrião, que já é aí macaco velho na situação. Amém? Ele só tá... Às vezes ele fica um pouquinho escondido, aí, irmão, vamos lá? Ele disse, vamos lá, tá ardendo, vamos lá. Ok? Agora, amado, nós deixamos certo aqui no intervalo, né, sobre pressão, aleluia, sobre pressão, o seguinte, que nós vamos tratar essa terceira pergunta aqui. Em caso de depressão, o crente procura a Bíblia ou psicólogo, pra mim não deixar os irmãos em mar lençóis, porque isso aqui é profundo, irmão. Isso aqui é profundo, é muito relativo, verdade. A coisa não é tão fácil quanto parece, né? Algumas pessoas diriam, não, o crente tem que procurar só a Bíblia, irmão. Tudo bem. Não, o crente, irmão, ele pode procurar as duas coisas. Como assim? Né? Como os irmãos responderam, a maioria dos irmãos ali, acho que todos os irmãos, provavelmente, alguns dos irmãos escolheram, não, é meio relativo. Eu quero tentar entender um pouquinho, pelo menos. Eu quero começar aqui pelo irmão Reinaldo, glória a Deus, né? Que disse que o crente tem que procurar as duas coisas, né? O crente tem que procurar a Bíblia e o psicólogo. A minha pergunta para ele, acrescentando para ele colocar ali, é o seguinte, irmão Reinaldo. Então a Bíblia não é suficiente para um caso de depressão emocional, uma depressão que não é orgânica, não é caso de neurociência, né? É psicologia, não é neurociência. Psiquiatria é outra situação, questão orgânica, etc e tal. É insuficiente a Bíblia, então, irmão Reinaldo? Ele tem que procurar psicologia? Não que seria insuficiente, irmão. Na verdade, a Bíblia em si até seria suficiente. Mas certamente essa pessoa que está nesse estágio, muito bom, ela não está só com problemas espirituais. Sim. Certamente há alguma dificuldade psíquica nela. E a Bíblia não resolve isso. E a Bíblia, não é que a Bíblia, talvez até a Bíblia resolvesse, mas Deus também deixou a ciência, e eu acho que nós temos que fazer uso dela. E aí o que eu aconselharia? Sim. Né? Procurar um psicólogo, um terapeuta, de preferência cristão, para que pudesse também estar dando bases dentro de uma orientação ali bíblica para aquela pessoa, né? Que não fosse dar uma receita simplesmente humana, né? E aí nós poderíamos aqui citar vários exemplos, mas o tempo não nos permite. Mas eu vejo que a pessoa precisa entender isso. Existem coisas que são para Deus e vão existir coisas que são para os homens. Deus deixou essa capacidade para os homens. E vejo que a ciência, Deus também aprimorou essa ciência da própria ciência de conhecimento aos homens, inclusive tratando de doenças psíquicas. Não sei se me fui claro. Não, irmão. Não, é que nem eu disse, né, irmão? Sei que é mais... Eu tenho que ser sucinto. Isso, aqui, eu não vou nem comentar nada, jamais, entendeu? Porque senão o irmão tem bastante argumento aí. Não, isso aí vai ficar para uma outra programação. Só quero que os irmãos expliquem a visão, né? E muito bom, irmão Reinaldo, glória a Deus. Irmão Isaías, em caso de depressão, o crente procura a Bíblia ou o psicólogo, o irmão disse que tudo é relativo. É uma relatividade aí, né? Eu acredito absoluto relativo no sentido, irmão, de que eu já li muito, agora que eu tava falando pros irmãos, tô meio enferrujado nisso, mas agora eu vou voltar a ler mais, já que a gente vai ter uma próxima aí. Vai. E eu vou apertar vocês, eu vou poder, entre aspas, falar com exemplos de causa, né? Isso. Pessoas que são especialistas na área, né? Eu tenho alguns livros de nomes que às vezes alguém pode ouvir e dizer, mas quer falar de psicologia, mas... Não tem o canudo. Não é formado, não tem problema. Eu me escondo atrás de nomes que tem, né? E relevantes nomes, né? Relevantes. E eu tenho alguns lá. Tá. Então, mas o que acontece, irmão? Eu vejo que sim e não, por quê? Porque a psicologia, ela lida muito com um psicólogo, quando ele faz o acompanhamento de uma pessoa,
ele não chega e identifica o problema. Ele tem toda uma construção de um diálogo. Qualquer psicólogo que eu vi vai ver isso. Eles fazem com que a própria pessoa apresente qual é o problema, só que essa pessoa ela não enxerga o problema. Eles identificam e ajudam, né? Quando isso é só no campo psicológico, quando é no campo orgânico ali e tal, que é outro aspecto aí. Então, eu vejo, irmão, que existe, quer ver um exemplo? Eu vejo na igreja, eu vejo que às vezes a igreja, às vezes, existe um pouco, não totalmente, porque primeiro assim, a Bíblia ela tem a resposta para tudo, a Bíblia é suficiente para tudo, isso eu acredito. Porém, eu acredito que o psicólogo sim é importante, não vou ser reducionista e excluir o psicólogo jamais. Não. No entanto, existem ferramentas que deveriam pastores encarregados se prepararem, e eu vejo que a igreja é muito apática nisso, é muito apagada nisso. Quer ver um exemplo? A gente vê em seminários que tratam sobre aconselhamento pastoral. Só dependendo do pastor que ele estiver aprofundado nessa questão de aconselhamento pastoral, ele vai fazer o que o psicólogo faz. Porque o psicólogo não vai dar remédio. Agora, se for o... Como é que é o nome agora? Psiquiatra, ele dá remédio. Porque o psicólogo, ele identifica que é um problema. É hormonal, é todo esse aspecto aí que químico, a gente fosse falar, a gente é longe, né? Sim, sim. Mas, quando é um aspecto mais emocional, um pastor eu creio que ele poderia estar preparado com a questão de aconselhamento pastoral, de ajudar essa pessoa, de conduzir essa pessoa. É só uma observação. Quando o psicólogo ele detecta que o problema é espiritual e ele é cristão, ele envia para a igreja, ok? Ou ele envia quando a doença é mais orgânica, é uma reação da parte soma, né, que é o corpo, etc. ali, a parte cérebro, ele manda para um psiquiatra. O psiquiatra, que é uma questão orgânica. Há um tratamento medicamentoso, né? Medicamentoso, exatamente. Por ação de remédios, né? Exato. Eu vejo esse ponto, não cortando a Isaías, mas já também dentro dessa que ele colocando ali, é que o que é espiritual, né, irmãos, se trata com o espiritual. Mas o que é carnal, né, irmão, se trata com a carne, né? Até ouvi um irmão comentando muito interessante a respeito da área da psicologia, que ele estava pregando e falando, e uma irmã daquelas muito antiga, muito crente, muito antiga, se levantou e disse assim, isso é uma heresia, tá falando que depressão não é demônio, isso é uma heresia, depressão é demônio sim, só que a irmã estava com um óculos, daí ele falou assim, minha irmã, se depressão é demônio e tem que ser expulsado, tem que ser curado e não é curado, então por que a irmã está usando óculos? Por que a irmã foi num médico e precisa de óculos? Um oculista, né? Num oculista, no caso, né, irmãos? Então, como o irmão Reinaldo colocou também ali, tem coisas que são pra gente, pra ciência, pra sabedoria que Deus deu ao homem, né, irmãos? Que Deus dotou o homem dessa sabedoria. Como um dom, isso também. Como um dom. Vocês estão na minha pergunta, irmão. Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu vou apertar vocês muito na outra, irmão. Porque, não, é verdade. Porque, veja bem, irmão, será que Deus, será que foi da vontade de Deus criou a psicologia, irmão? Que os irmãos estão colocando aí. Né? Deus criou mesmo. Olha, eu quero ver, eu quero. Olha, Jesus eterno, coisa boa. Tem um tema aqui abençoado. Eu vou ouvir também essa rádio aqui, porque tá gravado, pra gente tirar uns temas abençoados ali. Fala aí, eu creio que toda verdade que é verdade, ela vem de Deus, independente de onde. Eu creio que Nietzsche, um dos maiores, entre aspas, assim, ateu da história, ele falou muitas verdades que era de Deus, ainda que ele desconhecesse, ainda que ele excluísse essas verdades de Deus. Mas daí fica uma coisa meio mesclada, Isaías, porque, por exemplo, Freud, né? O Freud é o pai da psicologia. Da psicanálise. Da psicologia, o tratamento da psiquiatra. O Freud, quando ele sistematizou e chamou isso de psicologia humana, cara, ele disse que a psicologia deverá substituir a Bíblia. Cara, isso é grave. Eu não tenho como dizer que... Mas aí a Bíblia tem resposta para isso. A Bíblia tem um contraponto para isso. Porque a Bíblia fala que quem dá sabedoria é Deus. Sim. Porém, tu pode... Mesmo que ela não seja reconhecida. Mas tu pode ter uma sabedoria divina ou, segundo o Tiago, uma sabedoria animal. Então, tipo assim, o que Deus te dá, se tu não souber administrar, não souber gerir, e aí nós vamos entrar até no outro assunto aqui, né, mas para refutar o que o senhor falou aí, na verdade eu posso muito bem receber algo de Deus, uma capacitação, e usar pro mal. Exato. Então, e na verdade aquilo que é verdade, não que ele tenha necessariamente usado, é que aquilo que é verdade, a verdade ela é absoluta, independente de qual a verdade, não a verdade que de fato não é uma verdade. Então aquele princípio,
sabia que ia faltar tempo, irmão Isaías. Desculpa, mas não vai dar. Por isso que eu disse, eu deixei... Cara, e eu vou dizer uma coisa pra você, eu fiz de propósito isso. Eu sabia que... Falta o irmão Guilherme... Não, tem tempo aqui. Precisa falar ali, né? A não ser que o irmão não queira ir. Estamos tranquilo. Tô do lado dos professores daqui, do lado dos irmãos. Então... tu não vai fugir não, irmão. Tu já tá na fita aí, que nem diz o outro, né? Mas, irmão, assim, o senhor falou aquela hora, o senhor deve ter algum ponto ali, e até o irmão pode colocar agora aí, essa questão aqui, irmão, né? Sobre, em caso de depressão, o crente procura a Bíblia ou a psicologia, né? Eu tô entendendo todas as colocações aí dos irmãos e tá beleza, vai lá. Eu gosto de provocar, né, irmão? Pra gente, né? Amém, irmão. Eu não quero ser polêmico, né? Aos irmãos que nos escutam, aos irmãos que nos ouvem, aos irmãos que estão na mesa aqui também debatendo, mas quase que praticamente, categoricamente eu afirmo, deve procurar os dois. Okay. Deve procurar os dois, né, irmãos? Porque aquilo que é espiritual, o homem não vai resolver. Mas aquilo também que é espiritual, só Deus resolve. Se for carnal, o homem, Deus dá entendimento, como o irmão Reinaldo colocou ali, né? Para uma sabedoria usada para o bem, né? Não para se sobressair de repente, ou não para negar a Bíblia, ou não para negar uma ação de Deus, né, no sentido, mas para, no caso, abençoar o homem e trazer isso ao homem como um benefício. Certo. Por isso que o Reinaldo ressaltou a questão que é interessante, o psicólogo ser cristão, né, irmão Reinaldo? Que daí é outra. Por isso nós vamos trabalhar, vamos deixar... Eu sei que os irmãos tinham bastante coisa aí pra falar. E a bênção de Deus. Olha, irmão, obrigado pela oportunidade, né, da gente ter estado junto aqui. Você viu que passa rápido, né, irmão? Voando, né, meu irmão? Bah, que coisa, super. Né? Coisa super rápido. São 4, né? 4:09 aqui. Eu quero deixar para os irmãos fazer algumas considerações, né, para as pessoas que estão passando agora angústia, né? Eu vou pedir para vocês dizer para elas, se elas tiverem depressão, para elas procurarem um psicólogo. É isso que vocês vão fazer agora? Eu acho que eu vou sustentar aqui meu assunto, passar régua aqui, né? Agora sai justo. Porque nós não conseguimos, então como é que fica? Primeira coisa, eu acho que nós temos que tratar causas. Ai, meu Deus do céu. Trate as suas causas, que é da onde nascem elas, né? Sim. E eu vou citar o caso aqui rapidamente, Noemi. Noemi, ela tinha uma causa que era quase a falta de fé, né? Ela estava numa vida desgraçada lá. Mas é interessante que Deus vai usar a sua própria nora para fazer lembrar que ela tinha um Deus, né? Agora, também, se você não conseguiu tratar a sua causa, trate quando você está passando mesmo. E eu vou citar o caso de Elias, quando estava aqui lá na caverna e Deus acabou ali tendo misericórdia sobre ele. Porque dependendo da sua consequência, talvez não vai dar tempo mais de... Tá. Bem, essa é a minha conclusão. Então. Não, tu concluiu nada, irmão. Tu vai falar depois, na outra segunda-feira, tu vai aumentar essa benção aí, que foi muito interessante, irmão Reinaldo, né? Eu sei que é um campão, irmão Reinaldo, campão. Irmãos, olha, eu quero, né, nós vamos fazer uma oração, a Bíblia diz... Vamos finalizar, é mesmo, desculpa, irmão. Eu tô olhando aqui pros minutos aqui, tô ansioso aqui, mas os irmãos ficam na liberdade, tem tempo aí. Irmão Isaías, né, acostumado aí com a rádio Vitória, essa programação abençoada. Irmão Isaías, tua finalização aí, né? A aplicação pessoal para o nosso ouvinte. Bem, meu irmão, o conselho aqui que foi dito pelos irmãos é que procurem sim ajuda, só que jamais se esqueça de buscar em Deus em primeiro lugar. Porque é realidade, a gente disse aqui, mas faltaria tempo para a gente explicar melhor aquilo que a gente pensa de fato. No entanto, eu vejo que às vezes falta uma introspecção em nós mesmos, para nós identificarmos coisas que contêm respostas na Bíblia. E então, a partir disso, aí nós tomamos uma posição. Só que uma posição, claro que eu sei que vai ser bem difícil dizer para alguém ser racional em decisões quando está desse jeito. No entanto, existe sim uma resposta. Procure sim, mas não se esqueça de primeiro procurar uma ajuda em Deus, de um pastor, de alguém que possa lhe ajudar. E se sim, não, então procure um psicólogo cristão, de preferência, você que é cristão, porque eu creio que ele vai saber lidar com ambas as situações de vários aspectos. Amém. Irmão Guilherme Nunes. Eu acho que é isso mesmo, irmão Isaías. Eu acredito que a procura de um líder, né, de um pastor,
até que tenha um discernimento da parte de Deus, que te traga de repente um bom conselho, um esclarecimento, vai discernir se é uma causa de uma ação, de repente, né, uma influência espiritual ou se é orgânica, e vai até de repente te direcionar, né, para na verdade, para um tratamento correto, para um tratamento. Vai te dar uma luz que tu nem precise. De repente tá aí em casa, de repente, né, se sentindo mal, angustiada, de repente também, né, o ideal seria interessante conversar com o psicólogo dos psicólogos. Jesus. Pois é, aí dobrar os joelhinhos, pegar a Bíblia, dar aquela conversadinha com o psicólogo dos psicólogos, né? Deus é bom, Deus é bom. Sim. Amados, olha, em segundos eu quero dizer uma coisa, tá? Nós vamos tratar, né, essa questão última lá, né? E eu quero deixar para reflexão dos nossos ouvintes o seguinte: a Bíblia é suficiente para tudo, inclusive para cura orgânica, né? Nós não precisaríamos da psicologia, não precisaríamos do oculista, nós precisaríamos, se nós de fato tivéssemos a fé que devíamos ter, que deve ser trabalhada. O irmão Reinaldo falou sobre isso. Então o problema não é a Bíblia, o problema é as pessoas. O problema é a pessoa. Então, se nós não temos, irmão, capacidade de entender e absorver a plenitude da Bíblia, que traz, inclusive, através da fé, a cura orgânica, e através do entendimento, a cura emocional, através da ministração, da unção, da transferência de unção, a cura para a depressão, se nós não temos essa questão, nós temos que procurar realmente o psicólogo. E se eu não tivesse essa capacidade também de alcançar os segredos, os mistérios que a Bíblia tem para mim, eu procuraria também, é lógico. Então psicologia não é uma religião herege, né, que vai contra a palavra, muito pelo contrário, né, irmãzinhas? A psicologia ela tem essa tendência, e ela é tão verdade que o crente sempre busca ela como ferramenta para ajudar as pessoas, né? E nós não podemos também, né, irmão Elton, demonizar, né, a psicologia, né? Sim. De forma nenhuma, né? Porque em alguns pontos ela ajuda o homem também, né? Como é que tu falou? Demonizar. Eu demonizo, irmão, algumas questões doutrinárias de origem dela. De verdade. Eu poderia trazer o conteúdo aqui e dizer que é aberrante algumas coisas. Mas que nem uma irmã psicóloga disse. Ela entende todo esse processo. Mas é incrível, irmão, a forma que ela usa, né, para desenvolver e ajudar as pessoas, porque ela é crente, ela é cristã, entendeu? Muda a perspectiva. Por exemplo, a psicologia, vocês sabem que elas colocam o egocentrismo no meio como resultado da própria cura da pessoa, a força do braço. Gente, isso é antibíblico. Você vai no psicólogo e o psicólogo diz que a cura está na pessoa, é complicado. Mas se você pegar um psicólogo cristão, ele vai tratar diferente. Ele não vai ter essa coragem de ele, porque ele tem uma ferramenta a mais, que é a palavra de Deus, o Espírito Santo, etc e tal. Mas nós vamos tratar essas questões aí na próxima programação. E foi benção, irmão. Meu Deus, eu tô, glória a Deus, apaixonado por essa equipe. Aqui, ó, eu tô vendo, vamos levantar, tirar uma foto aqui, tá? Esse aqui é o retrato da equipe.